Se Toca é um encontro sobre desejo, corpo e liberdade feminina. E eu quero começar fazendo uma perguntinha bem simples. Você reconhece o seu corpo? Parece uma pergunta estranha, mas ao longo dos anos, como psicanalista, olha, gente, eu escutei muitas mulheres, e ainda escuto, mulheres dizendo: eu não me reconheço mais. E elas não falavam apenas do espelho quando se olhavam. Elas falavam de algo muito maior, de algo mais profundo. Falavam de uma mulher que em algum momento da vida, deixou de escutar a si mesma. Mulheres que estudaram, que trabalharam, que cuidaram dos filhos, da casa, do casamento, dos pais, da família, das responsabilidades, tudo aquilo que é atribuído ao feminino, mas que ao fazer isso, perderam contato com o próprio desejo. E talvez você esteja aqui hoje porque em algum nível também sente que existe uma parte sua esperando para ser reencontrada. E o que isso significa? Se toca! E quando eu escolhi o nome do livro, Se Toca, eu pensei justamente dessa dupla provocação. Se toca porque é um convite, né, para a gente se tocar do próprio corpo, né, para a gente se tocar o próprio corpo, mas também para a gente se tocar, né, como é que está a vida da gente? Por onde que nós andamos? Onde é que nós estamos? É uma expressão popular, né? Que significa acorda, se toca, olha para você. Durante muito, muito tempo, as mulheres aprenderam a conhecer o desejo dos outros. O desejo do marido, dos filhos, da família, da sociedade, mas poucas foram autorizadas, muito poucas, se autorizaram também a perguntar: o que eu quero? O que me dá prazer? O que me faz me sentir viva realmente? E eu estou aqui hoje com vocês, não é apenas para falar sobre o livro Se Toca, a arte da masturbação feminina, sobre sexualidade, mas é sobre presença. O corpo fala o que a alma cala. A clínica, muitas vezes, né, a ansiedade chega, a insônia, o cansaço, a irritação, a somatização, o vazio, como se algo dentro de nós estivesse dizendo: ei, você se esqueceu de si mesmo. O corpo feminino não é apenas um organismo vivo,
é também uma história. E cada experiência, cada uma delas deixa marcas. Cada amor, cada perda, cada rejeição, cada conquista. E é por isso que a sexualidade feminina, não começa entre as pernas. Não, gente. Ela começa aqui, ó, na mente, nas emoções, na pele, no toque, na relação que cada mulher constrói consigo mesma. O tabu que ainda existe, apesar de vivermos em uma época de tanta informação, ainda existe muito silêncio quando o assunto é prazer feminino. Muitas mulheres conhecem perfeitamente o corpo do outro, mas nunca exploraram, muitas nunca exploraram o próprio corpo. Vocês acreditam nisso? É a pura realidade. É o que eu escuto na clínica. Não tiveram autorização interna para isso. Não foram educadas para olhar para si, mas para agradar, para corresponder, para servir. Isso ainda existe. Isso ainda é vigente. Existe uma diferença enorme entre viver uma sexualidade para atender expectativas e viver uma sexualidade conectada ao próprio desejo. E é justamente nesse ponto que a masturbação pode ser entendida como algo de extrema importância para o nosso autoconhecimento. Não apenas como uma prática sexual, mas como uma experiência de encontro consigo mesma. Masturbação e autoconhecimento. Quando nós falamos em masturbação feminina, né, quando a gente fala sobre isso, a ideia é falar sobre curiosidade, sobre descobrir o que você gosta. Você sabe o que você gosta? Do jeito que você gosta? Sobre respeitar o seu ritmo, sobre desenvolver uma intimidade com você mesma. E isso vai muito, mas muito além do orgasmo. Porque uma mulher que conhece o seu corpo começa a desenvolver algo muito importante: autonomia. E ela deixa de depender exclusivamente do outro para saber o que sente. Ela passa a reconhecer os seus limites, os seus desejos, as suas preferências, a sua voz. E isso transforma não apenas a vida sexual, transforma muito mais que isso, transforma a relação com a nossa própria vida. O desejo como uma potência de viver, a nossa pulsão de vida. O desejo não é apenas desejo sexual. Desejo é energia, é pulsão de vida. É o que nos move, é o que nos faz criar, amar, aprender,
sonhar. Muitas vezes, quando uma mulher se afasta do próprio desejo, ela não perde apenas o prazer, ela perde partes importantes de si, muito importantes de si mesma. Por isso, recuperar o contato com o corpo é também recuperar o contato com a vida. E eu quero fazer uma reflexão aqui com vocês, que talvez o maior convite desse livro, do Se Toca, A Arte da Masturbação Feminina, não seja toque seu corpo. Isso é muito óbvio. Mas sim, volte para si, porque existe uma mulher dentro de você que talvez esteja esperando há muitos anos para ser escutada. Uma mulher que tem desejos, que tem curiosidade, que tem potência, que tem liberdade. E talvez hoje seja um bom dia para começar esse reencontro. Porque quando uma mulher se permite conhecer a si mesma, ela deixa de viver apenas a vida que esperam dela e começa a viver a vida que verdadeiramente ela deseja. E há mulheres que se apropriaram do próprio corpo, do desejo e da sexualidade em épocas que isso era profundamente transgressor, gente. Eu amo essas mulheres. Nós encontramos aí trajetórias fascinantes. Não porque elas tenham alcançado uma liberdade absoluta, mas porque elas desafiaram, elas buscaram maneiras, né, do feminino que ainda nem estava definido como tal. Uma delas é Lu Andréa Salomé. Sou apaixonada por Lu Andréa Salomé. Ela viveu no final do século XIX, no início do século XX, quando a mulher era incentivada a encontrar sua identidade, principalmente, olha como era estreito o nosso espaço, através do casamento, e ponto final, e da maternidade. Não existia outro lugar para a gente. Ela recusou esse destino como única possibilidade. Manteve relações intelectuais, afetivas, com figuras como Nietzsche, foi a grande paixão de Nietzsche, né? Com o poeta Rainier Rilke, mas se recusava a ser reduzida ao lugar de musa ou objeto de desejo masculino. A sua conquista não foi apenas sexual, foi subjetiva. Lu, ela defendia que a sexualidade feminina, ela não deveria ser vivida como submissão ao desejo do outro. Eu amo isso, né? Mas como expressão de uma vida interior rica e criativa da própria pessoa.
Para ela, corpo, erotismo, espiritualidade, pensamento não eram opostos. Eram dimensões integradas da existência. Talvez a sua maior ousadia tenha sido afirmar que sou um sujeito do meu desejo. Num período em que as mulheres eram frequentemente tratadas como objetos do desejo masculino. Uma outra grande mulher, Anaïs Nin, do qual também sou fã, adoro, devoro as obras de Nin. Foi uma exploradora radical da vida psíquica e erótica. Seus diários mostram uma mulher em permanente investigação de si mesma. Ao contrário, né, da moral dominante da sua época, ela não tratava a sexualidade feminina como algo passivo. Ela escrevia sobre desejo, fantasia, prazer, ambivalência e contradição. O que impressionava, por óbvio. Né? E em Anaïs Nin, ela não buscava apenas a liberdade sexual. Ela buscava muito mais do que isso, ela queria autenticidade. Ela percebeu que muitas mulheres viviam personagens de si mesmas. A boa filha, a boa esposa, a mulher desejável, a mulher correta, mas permaneciam afastadas dos seus próprios desejos. Sua escrita é quase uma arqueologia do feminino. Ela mergulha e mergulha fundo nos seus conflitos para compreender quem é quando deixa de corresponder às expectativas dos outros. Adoro. Simone de Beauvoir, embora seja a mais lembrada pela filosofia, né? Simone contribuiu também aí profundamente, né, para a compreensão da relação entre corpo e liberdade. Na sua obra O Segundo Sexo, ela demonstra como o corpo feminino foi historicamente interpretado por discursos masculinos. Sua grande contribuição foi afirmar que a mulher não nasce pronta, ela se torna mulher através de processos sociais, culturais e subjetivos. A libertação passa pela possibilidade de construir uma relação singular com o próprio corpo e não simplesmente reproduzir modelos prontos, impostos, né? E por fim, a minha querida Colette. Colette escreveu sobre o prazer feminino, a sensualidade e o envelhecimento, em uma época em que poucas mulheres tinham
autorização social para fazê-lo. Sua obra mostra mulheres que desejam, observam, escolhem e experimentam. O corpo aparece como fonte de experiência e não apenas como um objeto de contemplação. Ela ajudou a deslocar a mulher da posição de ser desejada para a posição de ser desejante. O que essas mulheres conquistaram? Nenhuma delas simplesmente quebrou regras. Elas realizaram algo mais, algo muito maior, algo mais complexo. Elas questionaram a ideia de que o corpo feminino pertence a elas e não à família, à religião, ao marido, à moral social ou ao olhar dos outros. Cada uma, à sua maneira, realizou uma passagem do corpo controlado para o corpo vivido. Sob uma perspectiva psicanalítica, contemporânea, especialmente próxima de Júlia Kristeva e Colette Soller, a apropriação do corpo não significa fazer tudo o que se deseja. Significa tornar-se autora da própria experiência. Significa poder perguntar: o que eu desejo? Em vez de apenas o que esperam de mim. Lu, Andréa Salomé, encontrou essa autoria através do pensamento e da psicanálise. Anaïs Nin a encontrou através da escrita íntima e da exploração do desejo. Simone de Beauvoir a encontrou através da crítica às estruturas que aprisionavam o feminino. Colette a encontrou através da celebração da experiência sensível. Todas elas, maravilhosas, mostram que a liberdade feminina não começa quando desaparecem as regras externas. Ela começa quando a mulher deixa de ser estrangeira para si mesma. Eu sou Rosane Trápaga, sou psicanalista e autora do Se Toca, a arte da masturbação feminina. Que ela seja apenas o início de uma jornada, de um encontro consigo mesmas.